Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o professor Tiago Marques, eu falo de Dourados, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste daqui do Brasil. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Suelen pelo convite de dar uma palavrinha aqui para vocês sobre a tradução do humor, que é justamente o meu campo de pesquisa. Mas desde já eu quero pedir mil desculpas porque realmente eu não conheço assim pesquisas, mas eu acredito que deve ter pesquisas sobre a tradução do humor no insólito e no fantástico da Amazônia. Mas, enfim, gente, a minha fala, eu vou tentar ser um pouco mais breve nesse sentido, para que também assim vocês possam compreender um pouco, né, o que é esse domínio do campo da tradução do humor, como que ele se expande e também eu vou trazer para vocês algumas referências que eu utilizo para as minhas pesquisas. Evidentemente, elas não são as únicas, né? Então, é um campo que realmente ele está em expansão. Eu posso também dar algumas sugestões aqui para vocês também, para quem se interessar pelo campo, porque realmente ele é um campo que está deixando a desejar muito, porque o humor, de uma forma geral, ele não sustenta uma única análise. Por quê? Quando a gente vai falar de humor, a gente vai partir do princípio daquilo que é mais engraçado, certo? Então, é possível traduzir aquilo que é engraçado, pensando ali que nós temos um texto como uma piada? Será que traduzir uma piada é simples? Isso é uma pergunta que eu vou deixar para vocês darem uma refletida. Bom, ao mesmo tempo sim e ao mesmo tempo não. Eu vou partir do princípio do sim, pensando que eu, enquanto tradutor, né, de textos humorísticos, eu tenho que entender que aquele gênero textual, a piada, ele não se trata apenas de uma narrativa curta, né? Porque é a demarcação de como a gente conhece o gênero da piada, né? Uma narrativa bem curtinha que tem justamente um efeito no seu gatilho, vamos assim dizer, né, para suscitar o riso ou a gargalhada no seu leitor, pensando que nós estamos falando da piada impressa. Claro que assim, uma piada no teatro é totalmente diferente, porque você tem todo um trabalho com os atores na cena. Evidentemente, antes do espetáculo, tem uma série de ensaios, né, para que realmente os atores, com a sua técnica, eles consigam acompanhar o ritmo da cena para conseguir fazer com que aquela piada surta o efeito desejado, ou seja, despertar o riso do espectador. Então é todo um trabalho que não depende de uma coisa só. Então é um conjunto de fatores que vão estar ali envolvidos no processo para que você consiga, no caso ali pensando no teatro, conseguir traduzir esse texto cômico em ação concreta, pensando que o teatro ele é aquele momento em que você está vendo a ação instantânea, é o aqui agora. Então, o humor, ele precisa realmente surgir do efeito, porque ele tem aquela questão da técnica, né? Tem a questão do tempo, e também, assim, pensando ali, esse timing, né, do momento da cena, ela tem que ser bem concretizada, muito bem ensaiada e muito bem performada. Pensando justamente que eu estou falando do campo do teatro. Então tem a oralidade, a caracterização do ator, a indumentária, tem vários aspectos, vamos assim dizer, semióticos ou assim dizendo, componentes que vão justamente colaborar, que vão auxiliar no processo dessa tradução do texto escrito para o texto cênico, para o texto encenado, tá bom? Bom, como eu estudo tradução de humor, eu parti muito daquele princípio bem ingênuo que o humor é aquilo que justamente suscita o riso. Beleza, essa definição, a grosso modo, ela parece muito simples.
Só que quando a gente vai estudar um texto, seja ele literário, um texto teatral, uma crônica, uma piada ou uma própria narrativa que seja, ela na verdade, ela tem vários artefatos, né, vários componentes textuais que vão ali auxiliar no processo de leitura para que a gente consiga, vamos assim dizer, decodificar aquele efeito de sentido humorístico que está ali presente. E até porque, se a gente for pensar a construção da trama, né, da narrativa, aquela cena engraçada, ela não foi posta à toa, ela tem um propósito ali. Claro, se a gente for pensar, por exemplo, no teatro, num texto caracterizado como tragédia, a cena cômica, ela tem três propósitos. Eu vou falar aqui para vocês. Então, num texto trágico, a cena cômica ela atende três propósitos. Realmente, ela vai ser realmente cômica, né? Então, ela tem o propósito de ser engraçada. No segundo, ela vai causar aquele estranhamento, aquele famoso nonsense, vamos assim dizer. Claro, não vem a questão do nonsense do Lewis Carroll, que é uma outra estrutura literária. Mas então, assim, vai causar aquele estranhamento, mas você vai pensar o seguinte, se aquele momento, aquela conversa tá muito séria e o cara solta uma piada, tipo, por quê? Né? Então, esse é o segundo efeito, que é o famoso estranhamento ou nonsense. E o terceiro efeito é justamente o que a gente vai chamar de alívio cômico. Por quê? É o momento em que aparece aquele personagem mais engraçado, ou um dos personagens engraçados, que vai justamente fazer com que a gente consiga dar aquela respirada, né? Dar aquela trégua de toda aquela sucessão de fatos que aconteceram na tragédia, para que depois a gente consiga descansar e se preparar para o desfecho final, que é o famoso clímax, né? Então, eu vou dar o exemplo da minha pesquisa. Romeu e Julieta. Nós temos uma cena que é a cena do Pedro, que ele é justamente um bobo, com os músicos. Esse momento do bobo com os músicos é o famoso alívio cômico, porque é aquele momento em que a Julieta está sendo levada para o jazigo da família, né? Então, tipo, ela tá numa morte fingida, né? Já que o Romeu foi banido para o exílio. Então, a gente está vamos dizer, as emoções à flor da pele. Então, assim, tá uma coisa muito tensa, qual que é o desfecho? Então, aparece justamente essa cena, que é o alívio cômico, para justamente dar uma trégua, para depois, quando chegar o desfecho, que é o suicídio, então a gente não... Claro, a gente vai sofrer um impacto, com certeza, mas essa cena, ela tem que estar ali, porque senão a gente não consegue nem respirar direito durante a leitura da peça. E se durante a leitura a gente acaba cansando um pouquinho, a gente fica instigado, né, sem fôlego, então você imagina no palco como que deve ser isso. Então essa transposição do texto escrito para o palco é o que a gente vai chamar de... Ela tem vários nomes, mas o termo mais genérico é tradução intersemiótica, ou tradução interartes, ou adaptação. Claro que assim, existem muitos teóricos que vão trazer as suas contribuições teóricas, suas reflexões sobre o que se entende esse processo. Alguns vão utilizar que é tradução intersemiótica, outros vão falar que é tradução interartes, outros vão falar que é adaptação, outros vão falar que é intermedialidade, que também é uma outra corrente de estudos para quem vai estudar esse deslocamento, né, de uma linguagem para outra. Então, aqui pensando do texto escrito para o texto cênico, tá? Então, vocês têm várias nomenclaturas. E vocês têm que escolher aquela que mais condiz com o seu pensamento, com a sua exposição, com o seu raciocínio. Porque se você fala, por exemplo, eu vou falar de tradução intersemiótica, beleza. Então, eu já sei mais ou menos quem são os aportes teóricos que vão falar de tradução intersemiótica. Vou falar de tradução interartes, beleza, casa um pouquinho, né, com a intersemiótica, porque o prefixo inter, ele já prevê justamente esse entre lugar, né, então entre artes, entre semioses, entre linguagens,
Se eu vou falar de adaptação, eu tenho alguns teóricos também que vão falar esse conceito de adaptação. Se eu falo transposição, eu também já tenho teóricos que vão discutir a transposição do texto escrito para o cinema, tá? Então, por mais que a gente tente falar de que são termos equivalentes, eles não são tão equivalentes quanto se parece e quanto se pensa. Até porque tem vários teóricos, né, das áreas, de várias áreas, da semiótica, da linguística, da tradução, da literatura comparada, do teatro, do cinema, das histórias em quadrinhos, né, da teoria de comunicação. Cada um vai ter uma percepção, né, uma reflexão sobre esse processo, sobre redimensionamento. Então, por exemplo, os meus textos, quando eu estudo, eu utilizo, alguns momentos eu utilizo tradução intersemiótica, em alguns textos eu vou utilizar adaptação. Mas eu não vou entrar agora nessa questão mais precisamente teórica, porque eu acho que isso daria uma outra discussão num outro momento. Então, sobre tradução de humor. Por que a tradução do humor ela é muito instigante? Por que eu caí nesse campo? Por que eu não estou ali na tradução interlinguística, na tradução literária? Por que eu estou na tradução do humor? A tradução do humor caiu para mim como uma pesquisa na minha especialização, né, que eu fazia em Curitiba. Então, vou falar um pouquinho também da minha trajetória. E eu me deparei com um texto que se chama, cujo texto original ele está em língua inglesa, é The Translation of Humor, Who Says It Can't Be Done? Ou seja, a tradução do humor, quem disse que não dá para fazer? Né? Que é da... Agora vou pedir uma colinha aqui, da Annie Leibold, tá? Annie Leibold. Esse texto tá disponível, vocês conseguem pegá-lo para ler e tal. Então, da Annie Leibold, The Translation of Humor, Who Says It Can't Be Done, né? Quem diz que não dá para fazer, né? Esse texto ainda não está traduzido, mas eu, como tradutor de textos, eu quero traduzir alguns textos teóricos. Eu já traduzi alguns, depois eu posso passar para vocês, né, a lista dos textos que eu traduzi, que são justamente da tradução do humor, por sinal. Só agora que saíram dois textos teóricos, mas é na linha de literatura comparada, que também é um outro campo em que eu estou inserido e que dialoga muito, de certa maneira, tá? Mas vamos lá. A tradução do humor foi justamente no momento em que eu me deparei com esse texto da Annie Leibold. E, claro, quando ela vai falar suas reflexões, se é possível ou não traduzir o humor, ela me instigou de certa forma, porque eu nunca tinha imaginado, né, na minha total ingenuidade, que, como tem cenas cômicas em vários tipos de textos, em vários gêneros textuais, nunca me passou pela cabeça que o tradutor tinha que mexer com isso. Então, esse texto me instigou. E como na minha formação em letras, a ênfase que eu tive foi sobre o Shakespeare, mais precisamente no Hamlet, que é uma das peças mais complexas, assim, ao meu ver, mas, assim, cada um tem a sua percepção. Tem gente que gosta do Hamlet, tem gente que não gosta. No meu caso, assim, eu até gosto do Hamlet, mas como eu já trabalhei muito com ele, eu deixo ele lá no stand-by. Então eu tô mexendo agora com Romeu e Julieta, que é uma outra tragédia, e A Megera Domada, que é uma das primeiras comédias que ele escreveu, tá? Mas vamos lá. No meu caso, como eu queria fazer um trabalho sobre tradução de humor, eu pensei, beleza, vou tentar traduzir alguma coisa referente à piada, porque o humor a gente sempre associa com uma piada, né? O gênero textual piada. Mas eu pensei depois, que falei, não, eu acho que falar de piada por piada, muita gente já discutiu. Beleza, tem vários trabalhos interessantes sobre a piada, pensando ali, por exemplo, aspectos semânticos, fonéticos, fonológicos, sintáticos. Então, assim, é um campo muito vasto, né, para quem vai trabalhar a tradução do humor. Então, você tem que justamente fazer um afunilamento, justamente da qual abordagem que você quer trabalhar. Por exemplo, tem alguns textos que estão publicados em língua portuguesa
que os pesquisadores fizeram um trabalho de tradução de piadas, evidentemente, pensando alunos de graduação